Boa noite para você conectado aqui na TS Rádio Mirassol. Estamos chegando mais uma vez para dar continuidade à nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Mirassol. Eu sou o Gustavo Vila, da TS Rádio, aqui ao meu lado a Juliana Elias, do portal Mirassol Conectada, e hoje nós vamos conversar com o candidato do PSOL, Adriano Nascimento. Vou dar o meu primeiro boa noite para a Juliana do Mirassol Conectada. Juliana, boa noite, um prazer tê-la aqui mais uma vez. Boa noite, Gustavo, boa noite, Adriano, boa noite todo mundo que nos acompanha, os internautas, leitores do Mirassol Conectada. E como o Gustavo já reforçou, hoje a nossa sabatina é com o Adriano Nascimento, do PSOL. O Adriano que já tem aí um ativismo político desde a época da pandemia, né? Teve um movimento expressivo com o SOS Corona, que arrecadou alimentos. Também tiveram algumas manifestações na época em homenagem às vítimas da Covid-19, né? As 116 vítimas até então. E conforme a gente for conversando um pouco mais, a gente vai desenrolar um pouquinho mais, falar sobre esse assunto, sobre a sua entrada na política de Mirassol. E, enquanto isso, a gente gostaria, né, Gustavo, que você fizesse uma breve apresentação sobre você, quem é Adriano, por que você decidiu entrar na política, por que entrar direto concorrendo a um cargo para o Executivo. Bem, boa noite, Gustavo, boa noite, Juliana, boa noite a todas e todos que nos acompanham nos portais da TS Rádio e do Mirassol Conectado. Eu gostaria aqui de parabenizá-los mais uma vez por ser essa vanguarda de defesa e de potencialização da democracia local. Eu acho muito importante esse tipo de intervenção, onde os candidatos vêm para poder fazer as suas considerações e apresentar para a sociedade o que eles pensam da cidade e seus projetos. Meu nome é Adriano Nascimento, eu tenho 38 anos de idade, sou formado em gestão pública, tenho uma pós-graduação em gestão de cidades e planejamento urbano, e eu decidi ser candidato em 2024, lá em 2018. 2019, quando a pandemia estava acontecendo, e nós fomos para a linha de frente para estar ao lado das pessoas que mais precisam, das pessoas que naquele momento não tinham nada a não ser a esperança de serem acolhidas. E quando eu decidi isso, lá em 2019, eu fui estudar. Por isso eu me formei em gestão pública, fiz a minha especialização em gestão de cidades e planejamento urbano, e através de uma atuação junto aos movimentos sociais e também ao trabalho institucional que eu fazia, eu me sinto totalmente preparado para poder governar essa cidade e fazer as transformações necessárias. Muito bem, antes de continuar aqui para a série de perguntas que a gente vai fazer com os temas pré-selecionados pela equipe da TS Rádio da Mirassol Conectada, relembrando aí os internautas de como funciona. Vocês estão vendo o tempo rodando, 1h30 é o prazo máximo, não quer dizer que ele tenha que falar essa 1h30, mas o que não pode é ultrapassar esse tempo. No primeiro bloco nós vamos fazer perguntas com temas separados e feitos aqui pela nossa equipe, e depois, no segundo bloco, após o nosso único intervalo, nós faremos perguntas de internautas que foram enviadas previamente para a TS Rádio, para o Mirassol Conectada, e também perguntas dos candidatos concorrentes que nos enviaram previamente também. Nossa primeira pergunta, então, o primeiro tema é sobre a sua juventude, o candidato mais jovem, né, entre os 8 que estão concorrendo, e os desafios que você vai enfrentar nessa campanha, por ser esse candidato mais jovem entre os concorrentes. Como que você enxerga o papel da juventude na política e o que a sua idade traz de diferencial para uma cidade como Mirassol? Isso é importante, né, de a gente estar debatendo em relação ao preparo. A pouca idade, ela não reflete no despreparo. Como eu disse, eu estudei, eu fui me formar para poder fazer um debate sério com a nossa sociedade, apresentar propostas que sejam de fato realizáveis. Então, no nosso plano de governo, a gente atuou junto com especialistas, com pessoas que nos deram orientações para que a gente pudesse fazer propostas para a nossa cidade que vão de encontro às reais necessidades que nós temos que resolver. Coisas que doem na população. Então, essa questão da pouca idade não reflete despreparo ou pouca
pouco preparo para poder governar. Eu tive a experiência também de trabalhar durante 3 anos e meio na TEM Sindicato, que é o sindicato que atua junto aos trabalhadores da educação municipal, e através da TEM Sindicato eu atuei negociando com todos os governos aqui da nossa região. Eu negociei com o governo de Rio Preto, José Bonifácio, tive em Nova Granada, Badibacite, Mirassol. Então, essa experiência de debater, de fazer negociações com os governos, a gente tem, né? E, inclusive, isso nos dá essa experiência para que a gente possa, de fato, representar a classe trabalhadora e as pessoas que mais precisam na nossa cidade. A Juliana, acho que ela engasgou, ela saiu aqui, né? Isso, não, tá tudo certo com ela, ela foi só, engasgou, foi beber a água ali, já volta a Juliana. Sim. Vamos continuar aqui. Você, como a Juliana disse na sua abertura, ela destacou bem que a sua participação à frente, né, da campanha SOS Corona, ajudando famílias durante aquele momento difícil, crítico na pandemia. Como que essa experiência moldou a sua visão sobre as necessidades sociais em Mirassol naquele momento e também agora, né? De que forma isso vai influenciar nas suas propostas para agora? Totalmente. A desigualdade social ela me toca muito. O combate à desigualdade social é uma das principais bandeiras, se não a principal, da nossa atuação. E um dos motivos pelos quais eu estou na política é justamente isso. Ser porta-voz ou proporcionar a possibilidade de quem nunca teve vez e voz nessa cidade de estar ocupando os espaços de decisão. A gente faz as rodas de conversa fora de período eleitoral e eu tenho uma experiência com a dona Cecília, que mora lá no fundão do Vale do Sol, e ela, num dia, numa conversa dessa, ela falou assim para mim: Adriano, aqui na nossa região, aqui na nossa rua, a gente não tem transporte público no horário que a gente precisa, a gente tem muita dificuldade de acessar a saúde pública, a gente não tem a possibilidade nem de estar convivendo com os nossos vizinhos num espaço destinado... De onde ela é? Desculpa. Lá do fundão do Vale do Sol, ali na região sul da cidade. Ela disse que o poder público só passa na casa dela para deixar boleto. Então, esse tipo de situação gera uma revolta e é o que nós temos percebido nas conversas que a gente faz com a população durante esse período de campanha. A gente identifica que as pessoas estão revoltadas e com esperança de que a mudança venha. E o que nos moveu, o que nos move nessa candidatura é essa revolta também, porque nós somos dessa classe trabalhadora. É hora de a classe trabalhadora ter a caneta na mão. Porque, olha só, quando você conversa com uma pessoa que está esperando um exame há 4 anos, ou o resultado de um exame há 4 anos, ou uma pessoa que ficou 4, 5, 6 horas na UPA para ser atendida e não conseguiu sair, sabe, com diagnóstico correto ou com o diagnóstico necessário para que ela possa fazer o tratamento dela, isso não é culpa dos servidores ou dos trabalhadores de forma alguma, é falta de gestão. Mas quando a pessoa vem relatar isso para você, a gente sente essa revolta, porque a caneta está na mão das mesmas pessoas há muito tempo. E a classe trabalhadora, a população, se sente tendo que pedir favor para acessar políticas públicas. A gente precisa reverter isso. É hora da classe trabalhadora ter a caneta na mão, para que a gente não fique mais à mercê da boa vontade de meia dúzia. A Juliana também lembrou no início da fala dela um protesto simbólico em 2021, no movimento Frente Mirassol Sem Medo, que você estava à frente também, colocando naquela época 116 cruzes em frente ao Paço Municipal, em homenagem às vítimas da Covid-19. Foi um protesto que teve muita repercussão, inclusive na grande imprensa. O que levou você a realizar esse ato e como que isso vai refletir na gestão pública em momentos de crise? Naquele problema da Covid-19, naquela situação horrorosa que ceifou a vida de tantas pessoas, de tantos entes queridos e que fez tanto cidadão mirassolense chorar, nós estávamos passando por uma das maiores crises da nossa geração. E observar o descaso dessa prefeitura
com a possibilidade de cuidar melhor da população, de fazer uma contenção à proliferação do vírus, de estabelecer políticas públicas de apoio aos empresários, aos pequenos empresários, que não aconteceu, de estabelecer uma corrente de solidariedade para auxiliar as pessoas que mais precisavam naquele momento. E, olha só, logo nos primeiros dias de mandato, a pandemia matando gente, a pandemia impedindo as pessoas de trabalhar, esse governo comprou carro zero. Isso revoltou. É revoltante. E aí quando você observa que é uma doença que não tem tratamento, que a única forma de você impedir que as pessoas continuassem morrendo era de seguir à risca as recomendações dos especialistas em saúde, e a gente observar que em São José do Rio Preto fizeram um lockdown fajuto, de fechar às 6 horas da noite. E aqui em Mirassol, o mínimo que se devia ter feito era seguir, fechar também às 6 horas da noite. Naquele período, a prefeitura decidiu deixar as coisas abertas por 1 hora a mais, até às 7 da noite. Então o que acontecia? Um movimento pendular das pessoas virem de Rio Preto para cá, para ir no mercado, para ir no servifesta, para circular na cidade, trazer o vírus para cá, e nada foi feito. Então, o movimento social foi procurado por munícipes, inclusive que perderam entes queridos, para a gente chamar a atenção, para a gente sensibilizar o governo, que não estava tomando atitude. E foi um movimento importante para que a gente pudesse homenagear as vítimas e também para chamar a atenção para o descaso que estava ocorrendo naquele momento. Tudo bem, Jô? Tudo bem, gente, desculpa. Tive uma crise de tosse aqui, tive que sair, mas agora tá tudo certo. Desculpa, Adriano. Que isso. Só continuando ainda nesse mesmo tema, o seu ativismo político, ele teve início durante essa época da pandemia, vendo tudo que estava acontecendo, ou você já tinha essa militância, você já tinha essa atividade no meio político, esse tema já era algo que te atraía, ou foi algo que foi despertando aqui mesmo em Mirassol conforme essa realidade? Não, já fazia parte da nossa vida. Minha mãe é uma trabalhadora, trabalha até hoje na cozinha de uma escola. E lá em São Paulo, na zona norte de São Paulo, onde eu nasci e passei a minha primeira infância, nós participávamos de movimentos que faziam luta, né, por moradia, né? Minha mãe, eu lembro de maneira muito vívida, nos levando a reuniões com vereadores de São Paulo para levar os pleitos da comunidade. E com o passar do tempo, eu atuava mais na forma de organização, mesmo de fazer rodas de conversa com as pessoas, né? Claro que durante a pandemia isso ficou mais aflorado, porque a gente estava na linha de frente, né, lutando contra uma doença horrível, que estava levando os nossos amigos, parentes, colegas, e foi daí que despertou. A gente observou muita desigualdade na cidade, a gente observou muito descaso, a gente observou a dificuldade que as pessoas têm a acessar políticas públicas, e isso precisa mudar. Certo. Você quer fazer isso? Pode ir para a próxima. Bom, mudar um pouquinho o foco, mas nem tanto, em relação a entrar de forma oficial na política. Muita gente anseia e pede por rostos novos, por novas pessoas na política, mas ao mesmo tempo também tem dificuldade em aceitar o novo. Acredito que aqui em Mirassol não vai ser diferente. Você se enxerga como essa pessoa que tem essa proposta de ser o novo, de trazer o novo? E se sim, como que você vai fazer para conseguir alcançar essas pessoas, conseguir alcançar o eleitorado, chegar até eles de uma forma a se colocar, eu sou novo, eu sou o que as pessoas buscam, o que o povo anseia, o que o povo pede. Eu sou candidato a prefeito de Mirassol justamente para oferecer, para propor para a nossa sociedade um projeto que rompa com esse ciclo vicioso de oligarquias familiares. A gente observa que todo mundo tem acordo em relação a isso, de que são sempre as mesmas famílias, são sempre as mesmas figuras que ocupam os espaços de decisão. E a população, como eu disse anteriormente, meio que se sente tendo que pedir favor para acessar políticas públicas básicas. Não pode ser assim. A política pública tem que funcionar para todo mundo e funcionar bem, sem ter que ter relacionamento com o secretário para pedir favor aqui, para pedir para furar uma filinha ali, ou para tentar acelerar um processo. Não é assim que funciona a política pública.
Basta disso. E eu sou candidato, Juliana, para apresentar para a nossa sociedade um projeto que faça com que Mirassol vá para frente, de uma vez por todas. Chega de repetir os erros do passado. A gente tem que estar voltado para o futuro. Um futuro que traga mais oportunidades para os nossos jovens, um futuro onde a saúde funcione, onde a educação seja valorizada, onde a assistência social seja valorizada, onde o transporte urbano e a mobilidade urbana seja mais, tenha mais proximidade com o que de fato hoje as cidades estão sendo vanguardas de transição energética, de forma mais sustentável de existir, de oferecer esse serviço para a sociedade. A nossa candidatura representa tudo isso. Eu estou muito confiante de que no dia 6 de outubro nós seremos eleitos prefeito de Mirassol. Você se mudou há pouco tempo para Mirassol, né? 6 anos? Eu mudei para Mirassol em 2018. 2018. Ao mesmo tempo, você está concorrendo pela primeira vez a um cargo público. Você está preparado, se sente preparado para assumir um cargo de tamanha responsabilidade, comandar uma cidade com 65 mil, pouco mais de 65 mil habitantes, de acordo com a última estatística aí do IBGE. Você conhece os problemas de Mirassol, todo o histórico de problemas que existem de várias administrações anteriores, que não é de hoje. Quais são os problemas mais urgentes que você consegue enxergar na cidade nesse momento? É justamente para que os erros do passado não se repitam que eu sou candidato a prefeito. Eu juntei um time de especialistas, pessoas que estão comigo, pessoas que são especialistas em gestão pública em diversas áreas, para nos auxiliar a apresentar projetos que sejam possíveis de serem realizados e projetos que são necessários para a nossa sociedade poder avançar. Como eu disse, eu fui me preparar para ser candidato. Estudei gestão pública, me especializei em gestão de cidades e planejamento urbano, atuei por 3 anos e meio representando a educação municipal na nossa região, inclusive com vitórias importantes aqui em Mirassol, direitos que eram historicamente negados aos servidores, como, por exemplo, o 1/3. A gente conseguiu, inclusive, recentemente, a revisão do índice salarial dos profissionais da educação que estava defasado, e a gente precisa ampliar e aprofundar a garantia desses direitos para esses servidores. Até porque não existe serviço público de qualidade sem servidor público com boas condições de trabalho e valorizado. Nós temos compromisso com isso. Porque eu vim da classe trabalhadora. Eu sei como dói você precisar de um serviço público e não ter ele garantido. Então, eu me sinto, sim, muito preparado. Por conhecimento de causa, pelas deficiências da cidade de garantir serviços públicos e porque eu me preparei muito para esse momento e tenho ao meu lado gente muito boa para nos ajudar a governar. E quais as prioridades da cidade? Nós temos 3 eixos prioritários que a gente vai trabalhar e que está no nosso plano de governo. O primeiro é a saúde, como é inegável, é a maior dor que as pessoas têm. A segunda é garantir a valorização dos servidores da educação e também fazer com que a assistência social seja mais valorizada e amplie o seu serviço, o seu trabalho, né? Porque a gente está numa cidade que tem muita desigualdade, pessoas que de fato precisam de auxílios e de serviços públicos que funcionem. Então esses 3 eixos são transformadores. Se você tiver uma assistência social que mapeie, que esteja ao lado dessas pessoas, uma educação que seja uma referência cidadã, tornando a escola um ambiente de transformação e de formação social, cívica, crítica, a gente vai conseguir ter um futuro mais brilhante para a nossa cidade. Em relação à educação, à saúde, melhor dizendo, é urgente. E é por isso que nós temos o melhor projeto para a saúde de Mirassol. E eu espero ter a oportunidade de falar desse projeto aqui. Bom, complementando um pouco essa pergunta do Gustavo, né, de você se sentir preparado para assumir um cargo de tamanha responsabilidade, é a primeira vez que você está disputando uma eleição e você já escolheu logo disputar já direto para um cargo do executivo. Por que não o caminho que a maioria faz, de escolher talvez primeiro disputar uma vaga para conselho tutelar ou para vereador e fazer essa escadinha até chegar ao cargo do executivo? Por que não, já direto, vou disputar para o executivo? Não é uma questão de ego, não é uma questão de escolha própria, é uma questão de necessidade.
A classe trabalhadora precisa ocupar o espaço de decisão na nossa cidade. A classe trabalhadora precisa de voz e de representatividade. E eu sou esse candidato, que representa essa alternativa. E eu vou governar ao lado das pessoas. Vou governar com pé no asfalto, pé no bairro, escutando as pessoas e trazendo para dentro da prefeitura todas essas demandas. Porque muita gente fala assim, que a prefeitura tem que ir até que o povo tem que ir até a prefeitura ou até a Câmara para apresentar suas reivindicações. Eu penso no caminho contrário. A prefeitura tem que estar onde o povo está. Os serviços públicos têm que chegar onde as pessoas têm essas necessidades. E é isso que eu represento e é assim que eu vou governar. Bom, ele pediu para falar sobre saúde, vamos falar agora, de acordo com o roteiro, né? Porque ele pediu, não, né? E vamos falar sobre saúde e também propostas no âmbito social. A Juliana tem uma pergunta sobre saúde. Bom, a saúde em Mirassol tem sido um dos maiores desafios, especialmente com a falta de um hospital público. Quais são suas propostas para solucionar essa questão e melhorar o atendimento à saúde pública na cidade? Juliana, nós temos o projeto mais ousado e o mais importante da história da saúde do nosso município. Nós vamos criar a Autarquia Municipal de Saúde, que é um braço da administração pública, é um braço da Secretaria Municipal de Saúde, mas que tem autonomia orçamentária e gerencial. Ou seja, ela vai poder proporcionar a contratação de médicos, que é uma das grandes deficiências que nós temos, por conta de questão de limite prudencial, por conta de incorporação de gratificações que foram dadas no passado por gestores do passado e que ocasionaram grandes salários. Então faz com que a folha da cidade seja bastante inchada, né? Isso foi um erro administrativo do passado, por isso que a gente fala que o passado não pode ser repetido, é para frente que vai. Então para frente Mirassol, dia 6 de outubro é 50 e confirma. Nós vamos criar a Autarquia Municipal de Saúde. Essa Autarquia Municipal de Saúde ela vai ter autonomia orçamentária e financeira para que a gente possa contratar médicos, enfermeiros, demais profissionais da saúde a preços competitivos no mercado, modernizar a gestão da saúde através de prontuários eletrônicos, telemedicina, maior velocidade nas transmissões de dados. Não vai ter mais essa questão de perder prontuário, porque eu fui vítima de uma perda de prontuário. Eu fui na UPA, eu estava com uma enxaqueca horrível. E tomei o medicamento, e quando eu estava esperando para receber a alta, fiquei esperando lá toda a vida, e eu fui perguntar, olha, eu tô aqui esperando e tal, qual que é teu nome? Falei meu nome, o rapaz voltou e falou, olha, não sabemos onde está, mas você pode ir. Eu fiquei horrorizado, mas não é culpa do servidor, do trabalhador que estava ali, é falta de gestão, é falta de um sistema que integre e que modernize, inclusive, para facilitar o trabalho do servidor. E a nossa autarquia municipal de saúde vai proporcionar isso para os nossos cidadãos. E eu estou me referenciando, por exemplo, em Itapecerica da Serra, que tem uma autarquia municipal de saúde, e lá o HGIS, o Hospital Geral da Itapecerica da Serra, foi eleito o segundo melhor hospital público do país. E é aí que eu quero chegar. Nós precisamos também de um hospital municipal na nossa cidade. Através da autarquia, com convênios junto ao governo do estado e ao governo federal, nós temos condições de entregar para a nossa cidade o hospital autárquico municipal. E nós vamos fazer isso. Vocês chegaram a conhecer de perto esse modelo? Essa cidade, ela é uma cidade do tamanho de Mirassol, maior? Esse modelo daria certo para aplicar tudo isso? Sem sombra de dúvida. Esse modelo de autarquia, ele funciona em São Paulo, nos bairros, então existem várias autarquias de saúde. No estado do Paraná, também, muitas autarquias de saúde dentro das micro-regiões do estado do Paraná. Itapecerica da Serra é o modelo que a gente está mirando e certamente vai dar certo. Você já tem uma base de orçamento que vai precisar para isso, as parcerias que são necessárias, o município vai gastar alguma coisa com isso? Não, porque quem vai gerenciar o orçamento da saúde hoje em Mirassol, que é bem grande, mais de 70 milhões de reais, é a própria autarquia. A Secretaria de Saúde vai continuar existindo. A autarquia é um braço da Secretaria de Saúde. Então nós teremos secretário de saúde, mas teremos também o diretor-geral da autarquia, que pode ser um funcionário de carreira e pode ser também um cargo comissionado. E olha só que interessante. Quando a gente cria uma autarquia, essa autarquia, tudo que é empenhado em relação ao pagamento de salário, custos, sobretudo salário, que é a questão do limite prudencial, ele sai do limite prudencial.
Então a gente vai resolver uma outra questão, que é da folha salarial do município. A gente vai desafogar ela. E tendo possibilidade de turbinar o serviço público de saúde da nossa cidade e entregando o hospital municipal para a nossa população. E é diferente, né? A autarquia ela é diferente de uma concessão. Totalmente diferente, porque ela é um braço da administração pública. A autarquia é como se fosse uma empresa pública, né? Então, existem empresas públicas e existem autarquias. Então, a autarquia é um braço da administração pública, né? E não vai ser terceirização, não vai ser privatização. É o governo municipal que estará lá atuando e cuidando da nossa população. É um problema assim, bastante conhecido, que o pessoal fala sempre dessa questão da folha de pagamento de Mirassol ser muito onerosa, né? Ser muito alta, como você mesmo comentou. E eu ainda não consigo visualizar como essa autarquia ela vai conseguir se manter. Eu ainda não consegui entender como se manter, como se pagar, sendo não vai ser uma concessão, mas também não vai sair do município. Como? Também não vai sair do povo. Não, a autarquia, Juliana, ela vai ser gerenciada com os recursos provenientes da saúde do município. Então, o recurso hoje que existe para a saúde do município estará empenhado na autarquia. E isso abre... Parte do recurso da saúde vai para essa autarquia. A autarquia vai cuidar do recurso. Existe todo recurso. Inclusive, equipando as nossas UBS, contratando profissionais para as nossas UBS, fazendo gestão direta e aproximada, uma saúde muito mais humana para a nossa população. Mas isso não é possível fazer sem utilizar a autarquia, na sua visão? Como que eu vou contratar médicos, Gustavo, sem ter margem para fazer concurso público para contratar médico? Que médico que vai ficar no serviço público de Mirassol ganhando R$3.500, R$4.000 por mês? Não dá. Então essa alternativa é a mais viável e nós vamos fazer acontecer. Como uma autarquia, então, só para o pessoal entender, para a gente entender também, né? Um assunto novo aqui. Abre-se essa possibilidade da contratação de médico com um salário que faça mais compatível. Jus, né? Mais compatível à profissão. Perfeito. Sem que o município seja... Sem que entre no limite prudencial. Porque quando você tem uma autarquia, os recursos empenhados eles não entram nesse cálculo. Então nós vamos resolver dois problemas. Nós vamos resolver o problema da saúde da nossa população e o problema da folha onerada do nosso município. E a gente está falando de saúde, mas dá para se aplicar em outros setores esse tipo de modelo? Dá para aplicar, por exemplo, na zeladoria urbana. Criar uma empresa pública como é a EMURB, em São José do Rio Preto, que cuida da zeladoria urbana. Outro braço da administração pública que eu gostaria de me debruçar e entender melhor como nós poderíamos fazer é para o saneamento básico, né? Hoje nós temos uma das empresas que são mais caras no estado de São Paulo, que está no país, né? Que onera demais a nossa população, e nós temos um projeto muito audacioso também para questionar. De autarquia também? Assim, a questão do saneamento básico, a gente precisa garantir que o serviço continuará sendo prestado com a qualidade que hoje é inegável a empresa privada presta. No entanto, não justifica o valor que ela cobra, né? Então, sim, um modelo de autarquia para a gestão do saneamento básico, como é o SEMAI, por exemplo, lá em São José do Rio Preto, é um ótimo modelo, é um bom modelo. Existem outras situações, outras possibilidades também. Existe a Sabesp, que era uma autarquia pública que infelizmente foi privatizada, né? Então a gente precisa pensar essa questão. Mas sabe como nós vamos questionar? Isso demanda coragem e postura. Nós vamos fazer um plebiscito. Primeira mão nós estamos falando aqui. Nós vamos fazer um plebiscito para a população decidir se a Senasol fica ou se sai. Porque é inadmissível uma empresa onerar tanto o trabalhador como essa empresa faz. Estava conversando com a dona Maria. Ela paga R$370 por mês de água. Mora ela e a filha dela. Eu estava conversando com outro trabalhador, o Zezão. Ele mora sozinho, cara. Ele vai, trabalha o dia inteiro, aí ele para no boteco, então ele chega em casa 8 horas da noite. Ele paga por mês R$290 de água. Isso é inexplicável. É por isso que nós precisamos encontrar uma alternativa. Rompimento de contrato não é viável. A gente estudou, a gente entendeu que isso poderia ocasionar um problema tanto jurídico quanto financeiro para o nosso município. Mas
abrindo um precedente de uma escolha que a população pode fazer de permanência ou não dessa empresa, a gente consegue acionar o governo federal, o governo estadual para nos auxiliar. Então, como você disse, rompimento do contrato não dá para fazer. Não. E aí vamos supor que a população escolha para tirar. Você não pode romper o contrato, e aí? Eu tenho um plebiscito aqui na minha mão para eu ir lá no governo federal e falar, olha, a água mais cara do Brasil está ali em Mirassol, os trabalhadores não estão conseguindo mais arcar. Preciso de auxílio do governo federal. Vou lá no Tarcísio. Tarcísio, sei que você gosta de privatizações, sei que você gosta de privatizar o saneamento básico, só que lá em Mirassol a gente está precisando desprivatizar. Porque a população de Mirassol sabe o quão ruim é ter água privatizada. Né? Então a gente vai reverter isso. Através do nosso plebiscito. E se caso a população escolha o contrário nesse plebiscito? A permanência da empresa? Isso. A voz do povo é a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que a população não vai querer permanecer não, viu? Mudando de assunto aqui, vamos falar das propostas sociais, né? O seu partido é conhecido por esse tipo de proposta. E você encampou ali a arrecadação de alimentos durante a pandemia, prestando um serviço importante para a sociedade naquele momento. Como candidato a prefeito agora, como é que você pretende combater a pobreza e garantir a equidade social em Mirassol? Foram mais de 2.000 famílias auxiliadas naquele momento. Que a sociedade mirassolense, em um ato de solidariedade e fazendo jus ao título de cidade amiga, esteve ao lado do movimento social, do movimento Mirassol Popular, esteve ao lado da nossa campanha SOS Corona Mirassol e nos auxiliou a cuidar das pessoas que não tinham o que comer naquele momento. Como eu disse, a desigualdade social, ela me pega muito e a gente tem essa postura de estar nos lugares onde as pessoas não têm voz para que a gente possa ser um vetor, um porta-voz dessas dores. E eu sou candidato por causa disso. Não é para representar oligarquias, eu não tenho família na política, eu não tenho sobrenome tradicional. O que eu tenho é revolta e vontade de mudança. E é justamente por isso que eu sou candidato. Por conta dessa revolta e desse desejo de mudança, para que as pessoas tenham o mínimo, pelo menos o mínimo, para viver. Então, naquele período nós pudemos auxiliar mais de 2.000 famílias na nossa cidade e certamente nós teremos um olhar muito presente para a geração de oportunidades na nossa cidade. Fortalecimento do SENCA, por exemplo, que é um centro de formação de jovens, porque hoje uma das maiores queixas que os empreendedores, que os empresários têm na nossa cidade é a falta de mão de obra. E não é por desinteresse dos jovens, como muitos dizem. É por falta de oportunidade. Então nós vamos criar, além de fortalecimento do SENCA, nós vamos criar centros de oportunidades, tentar atrair empresas que têm mercado atual. Não adianta a gente querer também formar profissionais de um mercado que já quase não existe mais. A gente precisa estar voltado para o futuro. Formar jovens para atender ao mercado presente e futuro. Então, atrair empresas que estejam voltadas para essa economia futura, formar jovens que estejam voltados para essa economia futura, estimular o acesso à educação. É inadmissível que uma cidade como Mirassol, que infelizmente não tem uma grande oferta de cursos técnicos, que infelizmente não tem uma faculdade, é inadmissível que Mirassol não o forneça gratuitamente a oportunidade para esses jovens poderem acessar. Nós fizemos 3 manifestações na frente da prefeitura, na praça, para chamar a atenção do poder público, chamamos a atenção do poder público. Essa luta chegou na Câmara dos Vereadores com alguns projetos sendo apresentados e essa gestão deu um passa-moleque em todo mundo e deixou todo mundo a ver navios. Hoje os estudantes que vão a Rio Preto, por exemplo, para fazer faculdade, curso técnico, precisam pagar R$150 por mês. É inadmissível. Nós vamos garantir tarifa zero, transporte gratuito para esses estudantes. Você tocou num assunto aí, né? Ontem falamos com o candidato Júnior Risse sobre esse mesmo assunto e na resposta dele ele disse que não seria obrigação do município, por lei, prestar este tipo de serviço gratuito de transporte para alunos de ensino superior e técnico, né? Como que você vai
tornar isso possível? Olha, não é obrigação do município tantas coisas. Se um gestor público, se um prefeito, ele se coloca à disposição da sociedade para ser prefeito só para cumprir obrigação, é melhor ele ficar em casa. O prefeito, o gestor público, ele tem que ser criativo. Ele tem que ser empreendedor dentro da administração pública para poder auxiliar a população em suas necessidades. E os estudantes, os nossos jovens, que é o futuro produtivo da nossa cidade, precisa desse apoio e da presença do poder público em suas vidas. Então nós vamos criar a lei que garante subsídio de 100%. É só fazer. Agora, um prefeito que diz que só vai prefeiturar, só vai fazer a sua gestão baseado no que é obrigação fazer. Isso, e olha, fala que vai cumprir obrigação, às vezes nem isso faz. Mas aí não corre risco do município incorrer em alguma irregularidade? É só não usar dinheiro da educação, como era feito anteriormente, né? Não pode usar dinheiro da educação básica. Por exemplo, do MDE. O MDE é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Não pode usar esse recurso que não seja para a educação básica. Mas Mirassol arrecada mais de 300 milhões de reais por ano. Até pouco tempo atrás, Mirassol estava com mais de 60 milhões de reais no caixa. A gestão atual está tentando deixar uma marca, está torrando tudo, pintando calçada, asfaltando onde nem precisa asfaltar, para tentar deixar uma marca e tentar se reeleger. Nós vamos usar esse dinheiro de maneira muito mais responsável, que é investindo no futuro dos nossos cidadãos. Investindo no futuro dos nossos cidadãos para que a gente tenha melhores oportunidades, para que a nossa cidade esteja preparada para as oportunidades futuras que nós vamos atrair para o nosso município. E você falou também que a administração atual deu um passa-moleque nos manifestantes, nos estudantes. Explica melhor. Sabe o que eles fizeram, cara? O vereador Valmir, então um abraço para ele, ele fez um projeto de lei que aumentava o subsídio possível da prefeitura até 80%. O que não era o ideal. Nós acreditamos que é 100% que tem que ser. Nós temos que investir no futuro dos nossos jovens. Pode não ser uma obrigação legal, mas é uma obrigação ética. É uma obrigação moral. O poder público só serve à sua sociedade se de fato ela transformar a vida das pessoas. Mas enfim, o projeto foi apresentado. De 50% até 80%, o prefeito decidiu dar 1% de aumento no subsídio. 51%. Revoltante. Um absurdo. No dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos mandar a lei para a Câmara Municipal para garantir o 100% de subsídio para os estudantes. Com você, Ju. Gente, desculpa mais uma vez esse tempo seco, baixa umidade, tá? Começou agora à noite, inclusive, essa tosse, então... Bom, deixa eu ir voltando aqui, que eu até me perdi um pouco, a gente tá falando de infraestrutura, educação, né? Sim. Eu queria também abrir um pouco, a gente sempre fala desses temas mais, enfim, mais... básicos, né? Que é o básico que a população precisa. Saúde, educação, infraestrutura. Eu gostaria de falar sobre temas pouco explorados, como, por exemplo, cultura, meio ambiente, cidade verde, parques. Uhum. O seu plano de governo tem essas propostas? Caso você seja eleito, o que você pretende fazer para melhorar? Como diz aquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O que você pretende fazer para melhorar também nesse aspecto na vida das pessoas? Maravilha. Eu vou começar falando sobre o meio ambiente. Eu sou o único candidato em Mirassol que está na plataforma Vote pelo Clima. Eu estou nessa plataforma porque eu tenho um compromisso em tornar Mirassol uma cidade mais sustentável, criar corredores verdes para a nossa cidade, espaços onde as pessoas possam conviver e aproveitar, desfrutar a cidade. É o que a gente chama de direito à cidade. Então, repetindo, eu sou o único candidato em Mirassol que está nessa plataforma de Vote pelo Clima. Tá? Então é 50 e confirma, gente, pelo meio ambiente da nossa cidade. Com relação à saúde ainda, Adriano? Opa, voltou. Depois eu volto aqui porque eu quero falar de cultura, quero falar disso vai ter também, pergunta viu? sobre isso também. Sim. Mas você falou aí da autarquia e tudo mais. Hoje, atualmente, as
políticas que foram implementadas até hoje. Como é que você avalia isso, não só dessa administração atual, das anteriores, e além da autarquia, alguma outra medida prioritária você tomaria? Olha, condições de trabalho. Hoje, nas UBSs, não tem estrutura mínima de trabalho para os servidores. Uma das queixas que a gente mais ouve é de que não tem gaze. As mulheres que fazem, por exemplo, exame de Papa Nicolau, normalmente existem, né, os aparelhos que são destinados para isso, adequados para isso, para cada tipo de corpo. A prefeitura não investe nisso. A prefeitura deixa só um tipo lá e a mulher que lute. Isso é um absurdo. No último período, a prefeitura, para gerar indicador, fez uma convocação por telefone, por WhatsApp para a população, para fazer exames de Papa Nicolau, continuando nesse tema, para gerar indicador e não perder recurso, colocando em risco a vida das mulheres, a saúde das mulheres, porque existem critérios para esses exames serem feitos. As mulheres precisam se preparar. Não é de um dia para o outro para fazer. Eu recebi uma denúncia. Absurdo. Esses exames, quando o material é coletado, eles são enviados para o laboratório. E aí existe a lâmina onde esses materiais são depositados para serem enviados. E para que essa lâmina possa ser enviada, existe um fixador de lâmina, que é apropriado para isso. Mirassol não investe em fixador de lâmina. Sabe o que as servidoras usam para fixar essa lâmina, para poder enviar os materiais que são coletados para os laboratórios? Laquê. Laquê de cabelo. Isso é ou não é um descaso com a saúde pública? É ou não é um descaso com os servidores? Porque os servidores são expostos a esse tipo de situação e muitas vezes eles estão na linha de frente ali, eles que escutam. Só que é falta de gestão, é falta de condições de trabalho, é falta de valorização, é desrespeito. É por isso que eu falo que não existe serviço público de qualidade se o servidor não estiver valorizado e com boas condições de trabalho. Nós vamos resolver isso já de início. Vou falar um pouquinho da campanha, das coligações que foram formadas, né? A gente percebeu, assim, eu disse aqui, ontem falei também na entrevista com o Caco Navarrete, 8 candidatos. Ontem foi o Júnior Risse, Ontem, né? Júnior Risse. 8 candidatos é muito para uma cidade do porte de Mirassol. Mirassol tem mais candidatos do que São José do Rio Preto. Você, um candidato da esquerda, né, não conseguiu, digamos assim... Sou um candidato da esquerda e não tenho vergonha disso. Se aliar com outros partidos que são considerados de esquerda também. O Sim. PT, por exemplo, está coligado com o PDT do Júnior Risse. Por que essa aliança com o PT, principalmente, ela não deu certo? Isso está afetando a sua campanha e de que forma, se você considera isso um obstáculo, de que forma você está superando isso? Olha, primeiro falar sobre o número de candidatos. Realmente é um número elevado. No entanto, eu não enxergo com maus olhos. Por quê? Por conta de 2 situações. A primeira isso é um sintoma de insatisfação. Está todo mundo insatisfeito com a atual gestão. A atual gestão esteve de costa para a população, não recebeu ninguém para conversar, monocrático. Como eu disse, eu tive a oportunidade de atuar na ATEM e eu negociei com todos os governos aqui da nossa região. São José do Rio Preto e obtivemos êxitos. José Bonifácio, Nova Granada, Badibacite, Onda Verde e outras localidades também. E Mirassol também. Tanto que nós fizemos inclusive manifestações junto à categoria dos profissionais da educação por algo que é absurdo, que é o congelamento do tempo da contagem do tempo de serviço. Que desde 2019 esses servidores não têm direito a quinquênio, não têm direito a progressão, não têm direito a nada. Está congelado. E o Tribunal de Contas já apontou que esse congelamento só teve eficácia lá atrás, durante o período da pandemia. E a cidade não perdeu a arrecadação, não faz sentido manter essa maldade. Então nós fomos para frente da prefeitura, fizemos manifestação, tentamos negociar, negociei com todas as prefeituras aqui da nossa microrregião. A mais difícil foi a de Mirassol, que está de costa para os trabalhadores. Não escuta, não tem humildade. A gente precisa vencer e nós vamos vencer.
Em relação à questão da coligação do PDT com o PT, nós até sentamos para conversar, mas não existiu viabilidade para isso, né? A gente, inclusive, apresentou alternativas para que isso fosse possível, porque, na minha ótica, é importante nós estarmos voltados para um projeto que esteja alinhado aos interesses da classe trabalhadora na nossa cidade e que esteja voltado ao futuro. Mas isso não foi o suficiente. O que você pode revelar desse bastidor aí? Houve uma possibilidade de aliança do Júnior Risse com você? Por que essa aliança não aconteceu? Algumas figuras da coligação não quiseram. E aí, paciência, vamos pra luta. Bom, acho que é isso. Eu tô meio perdida aqui no roteiro, gente. Tive que me ausentar várias vezes, então eu tô assim. Bom, apesar dessas ações sociais que a gente citou, né, SOS Corona, a manifestação, outras manifestações também, você ainda é um candidato pouco conhecido, né? Um dos candidatos menos conhecidos. Quais são suas estratégias para se tornar mais conhecido e buscar apoio desses eleitores? Você tem ido ao bairro? Como que está sendo a estratégia do Adriano para chegar até essas pessoas, para que suas propostas cheguem até elas, que elas conheçam essas propostas? A gente tem conversado com muita gente, rodado a cidade inteira, falando com os eleitores, falando com as pessoas, porque especialista nos problemas de cada território da nossa cidade, por exemplo, lá no extremo norte, no Geroto, quem sabe dos problemas de lá são as pessoas que vivem lá. Então a gente tem ido até esses locais para conversar com as pessoas, para se inteirar de todas as situações que ocorrem e para conjuntamente, junto com essa população, junto com essas pessoas que vivem nesses territórios, trazer as soluções necessárias, né? Agora, eu não sou filho de pessoa de sobrenome famoso da cidade, não tenho político na família, é natural que eu tenha dificuldade de poder, né, enfrentá-los, mas com muita coragem, com ética e tendo lado, a gente tem conseguido prosperar nesse aspecto e eu não tenho dúvidas que no dia 6 de outubro a gente vai sair vencedor dessa eleição. Você falou que você é um candidato abertamente de esquerda e que não se envergonha disso. Você considera que a sua campanha ela está sendo totalmente formada por pessoas que têm esse mesmo posicionamento? Você é mais diplomático na questão de fazer coligações e se relacionar com pessoas que pensam diferente de você? Juliana, quando eu for eleito, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu vou ser prefeito de Mirassol. Eu vou ser prefeito de todas as pessoas. Eu não vou ser prefeito só do meu partido. Eu vou ser prefeito de quem pensa diferente de mim. Eu vou ser prefeito das pessoas que podem enxergar as situações de outra maneira. Isso é muito natural, eu enxergo com muita tranquilidade isso. Porque isso, inclusive, nos ajuda a avançar nas pautas. Né? Uma cabeça pensa de um jeito, várias cabeças pensam melhor. Então, no nosso time, nós temos pessoas que não são declaradamente de esquerda, mas que acreditam no nosso projeto, que compreendem que a gente está no caminho certo e fazendo com que a nossa cidade possa ter um futuro mais brilhante através dos projetos que nós estamos apresentando. E é isso. Como eu disse, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu sou prefeito de todo mundo, não só do meu partido. Bom, e você, por enquanto, né, o terceiro que a gente está sabatinando aqui, os outros dois que vieram, Caco Navarrete e Júnior Risse, quando a pergunta que não quer calar foi feita, eles ficaram em cima do muro. Né? Adriano não precisa nem perguntar se é de esquerda, se é de direita, se é Lula ou Bolsonaro. Né? Mas o PSOL, sendo um partido de esquerda, você está encontrando já nessa campanha uma certa resistência, já que Mirassol é considerada uma cidade conservadora. Como que você está lidando com essa rejeição, se é que ela existe, e como é que você pretende convencer os eleitores que a sua candidatura representa uma mudança positiva para a cidade? As pessoas com quem a gente tem conversado, elas têm entendido que o que nós estamos propondo para a cidade são avanços importantes e muito positivos em todas as áreas. Como eu disse, quando eu for eleito, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu sendo prefeito de Mirassol, sou prefeito de todas as pessoas. Não só de um partido, não só de um lado. Prefeito da cidade de Mirassol.
e de toda a sua pluralidade, de toda a sua diversidade. Então a gente tem que ter, sim, essa postura de acolher as demandas, independentemente de qualquer coisa. Porque quando você vai numa UBS, quando você vai na UPA, precisando de um tratamento, o servidor não vai perguntar para você cadê o seu crachá de direita ou de esquerda. São pessoas que precisam ser cuidadas. Eu tive recentemente em Brasília, lutando pelo projeto de lei que está instituindo o piso salarial dos profissionais da educação que não desempenham funções docentes, ou seja, os profissionais que atuam dentro da escola que não são professores. Você sabe quem é o presidente da Comissão de Educação na Câmara Federal? É o Nicolas Ferreira. E a gente foi pro diálogo. Não tem impeditivo, não tem problema. Quando é para defender a classe trabalhadora e trazer avanços para a nossa sociedade, para a nossa cidade, a gente tem que sentar na mesa de negociação e representar aquilo que é bom para todo mundo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Bom, qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora na sua campanha? E você já pensou em alguma estratégia para superar ele? O maior desafio que nós temos, né, é a disparidade de recursos. A gente vê candidatos aí que já estão... desde o primeiro dia que foi liberado pela Justiça Eleitoral, com material na rua, né? E fazendo campanha, e trazendo, e distribuindo tudo isso. Então, o nosso maior desafio é lidar com essa disparidade. Sabe quanto tempo eu tenho na rádio, no meu horário gratuito? 23 segundos. Sabe quanto o Dr. Edson tem? 3 minutos. Então, o principal desafio é esse, né? Lidar com a disparidade, com a limitação orçamentária, mas nós temos o que eles não têm, que é a disposição de estar com o pé no asfalto, dialogando olho no olho com a população e construindo, de baixo para cima, as soluções para a nossa cidade. Mudar de tema agora, vamos falar sobre um pouquinho de economia, infraestrutura, também educação. Na economia, como é que você está enxergando o cenário atual de Mirassol e como é que você pretende fazer sendo eleito para apoiar as pequenas e as grandes empresas da cidade? Olha, esse mandato de 2025 a 2028, ele vai representar uma janela de oportunidades. A última. A reforma tributária, ela vai terminar sua transição no ano de 2029. E as prefeituras vão perder o ISS. Ele vai ser um imposto unificado, vai virar o IVA, e esse imposto vai ser unificado. Então, o prefeito, hoje, ele tem 2 tributos, dois impostos que são municipais e que ele pode decidir, que é o IPTU e o ISS. Essa é a última janela de oportunidade para que os prefeitos possam trazer incentivos para as empresas através do ISS, porque a partir de 2029 isso vai acabar. Eu estou preparado para isso. Tanto é que eu sou o único candidato que falou sobre isso aqui. Espero que os outros candidatos se preparem também e entendam essa janela de oportunidade. Nós vamos conversar com os pequenos empresários, nós vamos conversar com as empresas para que elas possam se instalar na nossa cidade. Inclusive com a criação de um parque tecnológico, uma incubadora de empresas para incentivar os novos negócios, as startups que se chamam, né? Poderem ter um espaço adequado para que eles possam iniciar os seus negócios com incentivos. Porque, cara, você acha que eu vou convencer uma empresa a vir para Mirassol porque eu tenho um sorriso bonito? Ou porque os meus olhos brilham diferente? Não. Porque os caras querem incentivo monetário. Então a gente vai encontrar essas possibilidades, porque essa é a última janela de oportunidade, como eu disse, em relação ao ISS, para que a nossa cidade possa ser um centro de oportunidades para os nossos jovens e para os nossos empresários. Certo. Em termos de infraestrutura, quais são as áreas que você considera prioritárias, né, para receber esses investimentos e melhorias, principalmente nos bairros mais carentes, digamos assim, da cidade? A gente precisa fazer com que os equipamentos públicos cheguem a esses lugares, porque as pessoas precisam de acesso a políticas públicas. Quando você vai lá no Mais Parque e a pessoa precisa vir até um posto de saúde ou até o postão, ou na UPA, por exemplo. O transporte público é precário, demora para chegar.
Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar um mototáxi, um Uber. Né? A gente sabe a dificuldade. Eu sei das dificuldades do dia a dia dos trabalhadores porque eu sou um deles. Então a gente precisa fazer com que esses equipamentos estejam lá. E isso dialoga muito com a possibilidade de empresas se instalarem em Mirassol. Porque qual empresa que vem para uma cidade que não garante infraestrutura e serviços públicos para os cidadãos, para os seus trabalhadores? Eu vou para Mirassol, mas Mirassol não garante acesso à saúde, não tem vaga em creche. Os trabalhadores vão ter dificuldades de virem trabalhar sem a preocupação de saber que seus entes queridos, seus filhos, não estão sendo bem cuidados. Então, é urgente que a gente amplie, né, esses serviços, leve esses serviços até essas pessoas, inclusive para que a gente possa atrair empresas e esteja estabelecido como uma cidade de oportunidades. Um ponto importante também para a gente tocar antes da gente ir para o intervalo, a última pergunta agora antes do intervalo, é a educação. Você disse que trabalhou por 3 anos e meio no Sindicato dos Servidores da Educação Municipal. E o que você conseguiu enxergar nesse período das maiores necessidades na educação de Mirassol? O que está sendo feito errado e o que você vai fazer para consertar? Eu acho que a falta de diálogo entre gestão e servidores, né, isso é urgente de ser superado. Quem são os especialistas em educação, quem vive o dia a dia, é quem está no chão da escola. São os profissionais da educação, é a merendeira, é a faxineira, é a professora, porque todos eles fazem parte do universo da educação. A educação começa desde o momento que a criança entra no portão da escola e é acolhido pelo monitor, acolhido pelo supervisor, pelo auxiliar da educação ali, né? Então, diálogo, construção coletiva de políticas educacionais e valorização, cumprimento. Mirassol não cumpriu o piso salarial até hoje, uma lei de 2007, 2008, meu Deus do céu. Você sabe, eu fiz um cálculo. Desde 2014, se não me falha a memória, até o presente ano, se você pegar os índices de reajuste da portaria do MEC, que é constitucional, né? Houve esse questionamento, se era constitucional ou não, se tinha força de lei, estabelecer através de portaria o Fundeb, qual que seria o piso, isso já está pacificado, é constitucional. Se você pegar desde esse ano até aqui, a defasagem dos profissionais da educação é de 75%. É inaceitável. Professor tem que ser valorizado, a escola tem que ser valorizada. A escola, muitas das vezes, é o equipamento mais próximo das famílias. É onde a gente constrói o futuro, onde a gente forma os cidadãos. Então tem que ser um ambiente que tenha boas condições de acolhimento às crianças que lá passam boa parte do seu dia e também aos trabalhadores que lá passam boa parte dos seus dias e com valorização. Sem sombra de dúvidas, esse é um eixo principal do nosso mandato, que vai iniciar no dia 1º de janeiro de 2025. Bom, nós vamos então agora para o nosso primeiro intervalo. Após o único intervalo, aliás, e após esse intervalo, nós iremos prosseguir para as perguntas do público, as perguntas dos candidatos concorrentes. Perguntas do público, como eu sempre digo para vocês que estão acompanhando, as 2 primeiras já foi assim. A gente dá prioridade aqui para as perguntas que foram enviadas previamente. Quem está fazendo pergunta agora, estamos selecionando aquelas que estão sendo feitas em maior volume, com maior frequência, e vamos ver se dá tempo, dentro do tempo que foi estipulado aí de 1h30, para que o candidato possa responder. Então daqui a pouquinho a gente já volta. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. A cobertura das eleições municipais de Mirassol tem o oferecimento de 0 Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Supermercados Bruno Bond, ofertas todos os dias. Baixe o aplicativo Clube Bom Demais e aproveite. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil.
Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery e Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Semana de aniversário de Mirassol. E no Supermercados Bruno Bond você tem as melhores ofertas para economizar. Confira! Salsicha Seara defumada, 7,60 o quilo. Todinho, 200 ml, 2,19. Brócolis Ninja, 3,19 a unidade. Refrigerante Poti Guaraná, 2 litros, 4,99. Conta de peito, 27,99 o quilo. Economia para você, ofertas válidas até este domingo. Vem pro Bruno Bond! O melhor do traje western você encontra na loja Country Rodeio de Mirassol. Moda masculina, feminina e infantil. Botas, camisas, fivelas, chapéus, acessórios e selaria completa. Para você que aprecia um bom tereré, temos bombas e ervas. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Rua São Sebastião 2135, no centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981878300. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Não basta enxergar melhor, tem que ser com muito estilo. Na 0 Hora você encontra mais de 800 modelos em armações para escolher sua preferida. Entre grifes como Ray-Ban, Vogue, Oakley e muito mais. Joias, relógios de variadas marcas. Contamos com uma oficina especializada em consertos gerais. Venha conferir. Rua Armando Salles de Oliveira, 2081, Centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981422560. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a mais completa da cidade. Empresário, você está pagando mais impostos do que deveria? Nós, da Quality Contábil, somos especialistas em planejamento tributário. Nosso foco é encontrar o cenário tributário mais barato para você, aumentando sua rentabilidade. Se você é empresário e quer otimizar resultados, entre em contato. Ligue para 17 3242 9939 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery e Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Muito bem, estamos de volta. Agora o segundo e último bloco da nossa sabatina. Estamos falando com o candidato a prefeito de Mirassol, Adriano Nascimento, do PSOL. E conforme combinado, vamos partir para as perguntas do público enviadas previamente para a gente. O Paulo Roberto Ferreira, essa pergunta vai ser feita para todos os candidatos que ele pediu para a gente deixar ela fixa aqui, dizendo que nos últimos 4 anos, crianças portadoras de TEA, o transtorno do espectro autista, e suas famílias não tiveram a atenção do poder público municipal para suas demandas como médico neuropediatra, terapias especializadas, acompanhantes para as crianças em sala de aula, entre outros. A pergunta é: se você for eleito, qual será a medida a ser tomada para que todas essas demandas citadas sejam resolvidas e o direito dessas crianças sejam garantidos, já que hoje as crianças só conseguem ter seus direitos garantidos se os pais acionarem judicialmente a prefeitura? É aquilo que eu estava dizendo, né? Tem candidato que fala que prefeito tem que cumprir com as obrigações. E eu disse que tem prefeito que nem obrigação cumpre. É justamente esse tipo de situação. Nós vamos fortalecer a APAI, que hoje presta um serviço muito importante através do núcleo. E nós vamos ampliar, inclusive, através de um núcleo municipal também. Fortalecer quem já faz um trabalho de excelência e criar alternativas. Porque existe uma limitação física no espaço, né? Não dá para colocar todo mundo ali. Então nós vamos criar um núcleo também municipal para ofertar esse serviço em outro espaço também, para que a gente possa acolher ainda mais da demanda. Em relação nas escolas,
de ensino regular, existe legislação para que as crianças tenham professor auxiliar. É cumprir lei. Não é inventar roda. Não é querer ficar inventando coisas que não são necessárias, né? Para que a gente possa potencializar as características individuais de cada um, a gente precisa entender quais são as ferramentas necessárias. E para dar dentro da escola um aluno TEA, ele precisa de um professor, de um profissional auxiliar. Hoje, utiliza-se estagiários. Não estou dizendo que os estagiários não tenham a importância, mas muitas das vezes eles não têm a formação necessária para poderem estar acompanhando. Então nós vamos fazer concurso para contratar professor auxiliar. Inclusive porque nós vamos criar a autarquia de saúde e nós vamos desafogar a folha da cidade. E aí a gente vai poder voltar a fazer concurso público nessa cidade que faz tempo que não tem. Bom, a outra pergunta aqui é sobre cultura, é da Dani Cruz. Ela também pediu, né, Gustavo, para fazer essa pergunta para todos os candidatos. E a pergunta é a seguinte: sabemos que o município não está incluso no Sistema Nacional de Cultura, o que quase deixa o município impossibilitado de realizar ações culturais. O candidato conhece e tem interesse em firmar o acordo de cooperação federativa com o Ministério da Cultura, que tem por objetivo estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura, com implementação coordenada e ou conjunta de programas, projetos e ações no âmbito da competência do município? Perfeito. Qual que é o nome do munícipe que enviou a outra pergunta? A outra pergunta é o Paulo Roberto Ferreira. Paulo, obrigado pela sua pergunta. Dani, obrigado pela sua pergunta também. Olha, sem sombra de dúvidas, firmar esses convênios, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, é uma necessidade de primeira hora. Hoje, se você perguntar para os artistas que fazem arte de forma independente no nosso município, o desamparo é desesperador. O antigo diretor de cultura era uma pessoa que pouco sabia da pasta. Era muito questionado. Trocou-se. Eu tive uma reunião com ele. Fui junto com uma representante de um coletivo de artistas entender quais seriam os passos para que a Lei Paulo Gustavo pudesse ser implementada, né? O que estava faltando, porque fizeram uma eleição para o Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura não foi implementado. Nós não temos nenhum plano municipal de cultura. Nós não temos nenhum CNPJ para recebimento de recursos. Ou seja, está parado. Então, de fato, é importante que nós tenhamos alinhamento com os interesses dos fazedores de cultura municipal, as pessoas que de fato estão na ponta, fazendo arte, vivendo da arte, trazer para dentro da administração pública para que de maneira conjunta a gente possa buscar as soluções e criar as políticas necessárias. Primeira coisa que tem que fazer: Plano Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, ter um CNPJ para recebimento dos recursos e botar isso para acontecer. Não é ficar represando dinheiro lá para depois, né, perder ou ter que devolver. Não, é colocar isso em uso, criar um calendário cultural anual para a nossa cidade. E nesse sentido também, eu vou criar o Conservatório Musical de Mirassol. Nesse conservatório musical, nós teremos a possibilidade de colocar jovens em período de contraturno para fazer aula de guitarra, violão, bateria, trompete, flauta doce, canto, teatro, tudo que a gente puder ofertar para que a gente também forme uma geração de artistas para a nossa cidade. E através dessa formação de artistas, nós termos a nossa identidade defendida, porque uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. Então nós temos um compromisso com isso também e nós vamos fazer acontecer. A Luciana Nascimento mandou para a gente aqui a seguinte pergunta: você conhece os problemas pelos quais o distrito de Ruilândia está passando? Caso seja eleito, o que pretende fazer por Ruilândia? Obrigado pela pergunta, Luciana. Olha, Ruilândia tem 3 necessidades que são muito importantes e que a gente precisa resolver. A primeira é a questão do saneamento, que não chegou lá, né? Vende-se a ideia de que 100% do município tem água encanada, tem esgoto, tratamento. É mentira, não tem. Ruilândia não tem
esgotamento sanitário. Então a gente precisa levar esse serviço para lá, pressionar a empresa, inclusive através de sua agência reguladora, que precisa fazer o serviço dela de fiscalizar e pressionar para que cumpra-se o contrato, né? Para que chegue até lá esse serviço que é importante, que é de saúde pública. É importante a gente ter esse tipo de atenção. A questão de transporte para pacientes que precisam se deslocar até hospitais ou que precisam vir até a UPA, não tem ambulância, ficam lá esquecidos. Médico que vai 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira, e não fica o dia inteiro. Sabe? Então, assim, são 400, 500 pessoas que moram no distrito. Acho que hoje já estamos com 700 pessoas. 700 lá. pessoas. 700 pessoas que moram no distrito e que têm essas necessidades urgentíssimas. Inclusive, esse fim de semana eu vou estar lá. Então, convido a todos os munícipes para uma roda de conversa para que a gente possa falar dos problemas e construir junto as soluções. Bom, a próxima pergunta é do Éder Evangelista. Senhor candidato, foi implantado em Mirassol o projeto Governança Colaborativa, uma iniciativa da sociedade civil de Mirassol com o apoio de empresas e instituições municipais. Este projeto visa pensar a cidade para daqui a 30 anos, através de estudos das necessidades atuais. Exemplo, mobilidade urbana, acessibilidade, saúde, educação, segurança pública, apoio a vulneráveis e outros assuntos que necessitam de atenção. Após estudos, haverá uma exposição dessas situações e propostas e o alvo principal é o poder público. Durante o funcionamento do projeto, que é constante, não há custos para o erário, pois o projeto é financiado pela sociedade. Pergunto, o senhor já conhece este projeto, que já atinge mais de 30 cidades do Brasil, e o senhor receberia a comissão responsável pelo projeto para a ciência desses estudos? Obrigado pela pergunta, Éder. Eu conheço sim o projeto de governança colaborativa que está se expandindo pelo estado de São Paulo. Eu penso que toda e qualquer organização da sociedade civil que visa colaborar para a melhoria dos serviços públicos são bem-vindas. Tanto os movimentos sociais, movimentos de cultura, organização da sociedade civil em relação como a governança colaborativa que está se expandindo, que já se demonstra uma ferramenta importante de colaboração no governo. Então, sem dúvidas que a gente receberia, que a gente vai receber, na verdade, a partir do ano que vem, quando nós formos prefeito, para a gente dialogar sobre os problemas, dialogar sobre os desafios e construir junto as soluções. Eu acho que esse tipo de situação de iniciativa é muito bem-vindo para aprofundamento da democracia e para que, né, a gente pense junto nas soluções, sem sombra de dúvidas, Éder. Bom, agora nós vamos para as perguntas dos concorrentes, os outros candidatos a prefeito em Mirassol. E para você hoje, Adriano, apenas o candidato Odélcio Fernandes, do Avante, enviou uma pergunta. E é bom a gente salientar aqui que todos os candidatos têm a oportunidade, a gente manda mensagem para todos eles, se eles têm interesse de mandar ou não pergunta para o candidato que será sabatinado. E hoje somente o Odélcio Fernandes mandou. O Odélcio disse o seguinte: você acredita em seu êxito na campanha, mesmo sendo de um partido de esquerda, concorrendo para a prefeitura de uma cidade notoriamente conservadora? Você já falou até um pouco sobre isso, né? Candidato Odélcio, parabéns pela coragem por me enviar a pergunta e um recado para os outros candidatos. Não foge no debate não, tá? Aparece lá, vamos conversar. Odélcio, quando eu for prefeito de Mirassol, eu não vou ser prefeito só do meu partido. Eu vou ser o prefeito de todos os cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Porque, como eu disse, quando vai alguém na farmácia popular precisando de um remédio, ninguém pede a carteirinha de esquerda ou de direita. É cidadão mirassolense. Então, quando eu for prefeito a partir do ano que vem, eu serei o prefeito de todos os cidadãos de Mirassol, independentemente de qualquer coisa. Bom, algumas perguntas também que foram enviadas agora nas nossas transmissões pelo YouTube, pelo Facebook. Tiago Barbosa, ele pergunta o seguinte: Adriano, há alguns dias você fez um vídeo com o Risse. Na entrevista dele ontem, ele satirizou você sobre o seu conhecimento. Parecia a mesma pessoa do vídeo? Boa noite, Thiago. Obrigado pela pergunta. Olha, eu não fiz vídeo com o Júnior Risse. Se ele tiver o vídeo para me mandar,
Eu nunca fiz nenhum vídeo com o Júnior Risse e durante a sabatina ontem eu acompanhei, eu não me senti satirizado. Ele só fez uma constatação óbvia, eu nunca fui prefeito. A partir do ano que vem eu serei. E a pergunta que eu fiz para ele não respondeu, mas no debate tem réplica, tem tréplica, ele vai ter que responder. Valdir Soriano, Adriano, caso você seja eleito, pretende colocar mais semáforos em Mirassol em pontos estratégicos de muita circulação de veículos? Eu tenho uma especialização em gestão de cidades e planejamento urbano, então eu tenho uma visão bastante... tenho um carinho em relação a essa questão de mobilidade, né? Os estudos precisam ser feitos. A gente precisa dialogar com os especialistas em relação ao fluxo de veículos, né? Inclusive os modais de transporte. Nós vamos incentivar a utilização de transporte público na nossa cidade através da tarifa zero. Nós vamos implementar a tarifa zero na nossa cidade para que os trabalhadores possam economizar. É R$1, mas se você pegar durante todo o mês ida e volta, é um arroz, um feijão, uma carne que o trabalhador consegue colocar na mesa. Então nós vamos implementar a tarifa zero e incentivar a utilização desse modal de transporte. Em relação a todo o fluxo, a gente precisa entender, né? Há um crescimento exponencial de números de carros na nossa cidade, nos últimos 10, 15 anos, um crescimento absurdo, né? Inclusive com matérias veiculadas pela imprensa. Então nós temos que ter sim uma atenção voltada para isso e fazer com que a nossa cidade seja sustentável. Aqui também não identifica um canal que fez, o canal do João. Gostaria de saber sobre esporte, lazer. Ainda não vi nenhum candidato falar sobre uma questão que está ligada à saúde, né? A gente sempre fala de saúde, como a Ju destacou aqui, né? A gente fala dos temas que são sempre abordados durante as eleições e a saúde é sempre o principal deles, mas ninguém fala que a saúde, ela não é só o tratamento, né? A gente fala muito mais do tratamento do que a pessoa cuidar da saúde para não ficar doente. E o esporte está ligado a isso. Então, como que você pretende lidar com essas situações em Mirassol? A saúde preventiva, né? E é aquela coisa, o povo não quer só comer, o povo quer também lazer, o povo quer também ter opções de cultura e acessos, né, a políticas voltadas para tudo isso. Cara, canal do João, você não tem noção o quanto o incentivo ao esporte, uma intervenção cultural salva a molecada nas quebradas, cara. A gente tem compromisso com isso, porque hoje a gente vê pouco incentivo à prática de esportes, a gente vê pouco acesso à cultura de rua, a intervenções culturais, a gente não tem uma agenda cultural, a gente peca muito em relação à diversidade, a diversificar a questão dos esportes, as competições escolares, as competições que também podem acontecer em âmbito municipal. E nós vamos ter um compromisso com isso, para fazer acontecer. Porque eu disputei várias vezes campeonato municipal de futebol, campeonato municipal de salão, campeonato municipal de basquete. E isso ajudou na minha formação cidadã. É o que eu disse. O esporte e o lazer salvam muita gente. Bom, eu vou aproveitar aqui e agradecer ao pessoal pela audiência. Estou conferindo aqui se tem mais alguma pergunta pertinente para a gente fazer para o Adriano. Muita gente acompanhando pelo nosso canal no YouTube, o TS Rádio Mirassol. Também estamos transmitindo aqui pelo Facebook da TS Rádio, também no Facebook da Mirassol Conectada. Tem uma pergunta aqui no Facebook da TS Rádio, o Marcelinho Sartori, perguntando qual o seu projeto para as pessoas com deficiência em Mirassol. Acessibilidade na cidade. A gente anda hoje na calçada do município, a gente vê os canteiros que estão todos concretados, mas que não atendem à legislação de acessibilidade, né? Inclusive incentivando a prática de esportes, direito à cidade, para que essas pessoas possam estar ocupando os espaços e frequentando os espaços públicos. Então, um aprofundamento de políticas que é só respeitar a legislação também, não é inventar roda, não. Tá? Respeitar a legislação de acessibilidade é o primeiro passo para que a gente possa avançar em relação a tudo isso. Hoje, as pessoas que possuem
deficiência de mobilidade, por exemplo, né, não conseguem acessar a cidade, né? Não conseguem porque as calçadas, parte delas ou estão quebradas, agora estão correndo para consertar tudo, né? Por conta da eleição. Mas ou não conseguem acessar as calçadas, ou não têm acessibilidade nos espaços públicos que são destinados à convivência das pessoas. Então é cumprir legislação e estimular a utilização e o convívio em comunidade. Não é nem só a questão da falta, né? Mas, por exemplo, aconteceu com a gente um caso recente de estar andando lá na região central e a calçada está fechada com tapume, sabe? Então, assim, é uma rua super movimentada. E, enfim, né, só acrescentando que realmente é uma questão que tem que ser observada, também faz parte da sociedade. É uma ótima pergunta, inclusive, do leitor. Marcelinho Com certeza. Sartori. Obrigado, Marcelo. Bom, Adriano, vamos chegando então ao final aqui da nossa sabatina e Sim. Você agora tem o espaço para deixar suas considerações finais e uma mensagem para os eleitores da cidade. Quando o candidato ele vem já com muita certeza em relação a tudo que ele tem de proposta, quando ele vem com brilho nos olhos, esperança, não fica de enrolação, de fato as coisas caminham mais rapidamente, né? A gente tem aí 11 minutos ainda para conversar, mas eu penso que foi uma sabatina de muito proveito, a gente pôde tocar nos temas sensíveis da nossa cidade. Eu espero também que nos debates a gente possa falar sobre a cidade, sobre as necessidades das pessoas, né? Para que a gente possa apresentar as propostas que seriam importantes. E como minha consideração final, gostaria de dizer que a minha candidatura, ela nasce da necessidade de renovação. Ela nasce com esse brilho nos olhos, ela nasce com esse objetivo de fazer com que a população que nunca teve vez e nem voz nessa cidade possa pela primeira vez ter vez e voz. Para que a gente possa ampliar os serviços públicos de qualidade, para que a gente possa estimular o consumo no nosso município, para fortalecer os nossos empreendedores, para que a gente possa, inclusive, atrair novas empresas, gerar mais renda, gerar mais riqueza, para que a gente tenha uma educação que seja referência cidadã para as nossas crianças e para toda a comunidade escolar, para que a gente tenha uma saúde mais humanizada, mais humana, que esteja ao lado das pessoas e que tenha um atendimento mais rápido, com mais qualidade, para que a gente tenha uma assistência social que tenha condições de trabalho, que tenha um quadro de funcionários necessário para poder estar atuando em todo o município, para que a gente recupere o CAPS, que é um equipamento importante que está perdido, para que a nossa cidade possa brilhar. Então, gente, no dia 6 de outubro, não tenha dúvidas. O melhor projeto, o que está melhor alinhado aos interesses dos trabalhadores da nossa cidade é o nosso. No dia 6 de outubro, apertem 50 na urna eletrônica e confirme. E vamos junto para frente. Ju, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Adriano. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, os leitores, os internautas. E é isso. Na próxima semana tem mais sabatinas com outros 2 candidatos, né, Gustavo? Exatamente. Quarta-feira, dia 11 de setembro, o atual prefeito, Dr. Edson, será o sabatinado, sempre às 8 horas da noite. E na quinta-feira, Odélcio Fernandes, do Avante, será o próximo entrevistado. Depois vão faltar aí mais 2 semanas para terminar com a sequência, né, de Eliezer, Donegá e, por último, o Capitão Cuni. Aí, quem quiser ver a pergunta aqui feita para o candidato, envia antecipado pra gente, que assim a gente coloca no roteiro. A gente sempre coloca antes no Instagram, divulga também pelo WhatsApp. Então aí você quer que a sua pergunta seja feita de forma garantida aqui na nossa sabatina para o candidato, é só mandar de forma antecipada, que aí a gente consegue garantir. Tem perguntas que a gente não consegue fazer por conta do tempo. E lembrando, o Adriano até lembrou, tem debate na TS Rádio em parceria com a OAB, a subseção de Mirassol. Dia 30 de setembro será o nosso debate, inclusive já comunico aqui oficialmente aos nossos internautas que na semana que vem nós vamos agendar uma reunião com os representantes das campanhas para alinhar o regulamento deste debate. O cartório eleitoral já está comunicado, debate que será realizado sem a presença de público. Os candidatos poderão levar cada um mais 2 pessoas de suas campanhas para
poderem ser assessorados durante o debate da TS Rádio. 30 de setembro, hein? Na parte da noite você vai acompanhar uma transmissão ao vivo, não tem público, não é aberto ao público, mas tem transmissão ao vivo pelos canais da TS Rádio Mirassol, então fique conectado com a gente, fique ligado na nossa programação, na nossa cobertura das eleições municipais em 2024 e além do debate no dia da eleição, dia 6 de outubro, toda uma cobertura especial em parceria também com o portal Mirassol Conectada para você ficar sabendo na hora, se atualizar na hora o que está acontecendo, quem serão os novos representantes da cidade. Lembrando, né, que neste ano, além dos candidatos do prefeito, também elegemos 11 vereadores, não serão mais 10 vereadores, aumentou um número aí, então serão 11 cadeiras no Legislativo de Mirassol e você vai ficar sabendo na TS Rádio, na Mirassol Conectada, em primeira mão, quem serão os novos representantes da cidade de Mirassol. É isso? É isso aí, gente. Vamos acompanhar pra gente escolher com consciência, né, Gustavo? E é uma grande oportunidade aí, né? A gente pede a audiência das pessoas porque você tá tendo uma oportunidade aqui única de acompanhar os candidatos. São 8 candidatos, são muitos candidatos, de ver as propostas. Porque política não é futebol. Política não se faz com fanatismo. Política tem que ser com sensatez. Você tem que escolher através das melhores propostas e não porque você gostou do sorriso e tudo mais. Bom, Acho gente, que eu falei demais já, né? É isso aí. Vambora, então. Obrigada a todo mundo que acompanhou e quem não acompanhou, quiser ver completo, tá tudo no YouTube, nas redes sociais. Isso. Vai ficar salvo aí, então, no link para você acompanhar com calma também depois, tá bom? Um grande abraço. Então, fica o convite para semana que vem, quarta e quinta-feira. Dr. Edson e Odélcio Fernandes serão os próximos sabatinados. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Boa noite. A cobertura das eleições municipais de Mirassol tem o oferecimento de 0 Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Supermercados Bruno Bonde, ofertas todos os dias. Baixe o aplicativo Clube Bom Demais e aproveite. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Semana de aniversário de Mirassol e no Supermercados Bruno Bonde você tem as melhores ofertas para economizar. Confira! Salsicha Seara defumada, 7,60 o quilo. Todinho, 200 ml, 2,19. Brócolis Ninja, 3,19 a unidade. Refrigerante Poti Guaraná, 2 litros, 4,99. Conta de peito, 27,99 o quilo. Economia para você, ofertas válidas até este domingo. Vem pro Bruno Bonde! O melhor do traje western você encontra na loja Country Rodeio de Mirassol. Moda masculina, feminina e infantil. Botas, camisas, fivelas, chapéus, acessórios e selaria completa. Para você que aprecia um bom tereré, temos bombas e ervas. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Rua São Sebastião 2135, no centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981878300. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Não basta enxergar melhor, tem que ser com muito estilo. Na 0 Hora você encontra mais de 800 modelos em armações para escolher sua preferida. Entre grifes como Ray-Ban, Vogue, Oakley e muito mais. Joias, relógios de variadas marcas. Contamos com uma oficina especializada em consertos gerais. Venha conferir. Rua Armando Salles de Oliveira, 2081. Centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981422560. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a mais completa da cidade. Empresário, você está pagando mais impostos do que deveria? Nós, da Quality Contábil, somos especialistas em planejamento tributário.
Nosso foco é encontrar o cenário tributário mais barato para você, aumentando sua rentabilidade. Se você é empresário e quer otimizar resultados, entre em contato. Ligue para 17 3242 9939 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga.